Pontos de Vista no ar. No programa de hoje a gente vai saber um pouco sobre o Espaço Braille Alice Ribeiro, que funciona na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato e completou 15 anos no último mês de maio. É daqui um pouco no Ponto de Vista, não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Olá, Ponto de Vista no ar. No programa de hoje a gente vai saber um pouco sobre o Espaço Braille Alice Ribeiro, que funciona na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Para saber um pouco sobre esse trabalho, a gente recebe hoje o Fábio Valentim. Fábio, obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. A gente vai conhecer um pouco sobre esse espaço e eu disse aqui no começo que ele se chama Espaço Braille Alice Ribeiro. Para a gente tentar entender um pouco sobre isso, quem foi Alice Ribeiro, Fábio? Alice Ribeiro foi uma professora no Brotero, né, com deficiência visual. Ela teve deficiência devido ao glaucoma aos 16 anos e depois disso ela se formou em magistério e tentou praticar a profissão lá em Pirassununga, que é a cidade dela, né? Uhum. Não conseguiu, né? Ela acabou indo para o Instituto Padre Chico, uma oportunidade que apareceu, e lá ela conseguiu desenvolver um bom trabalho e saindo de lá ela veio até Guarulhos, né? Aqui em Guarulhos ela deu aula no Brotero na década de 80 e 90, né? Para alunos com deficiência visual e baixa visão. E abrindo um espaço também para deficientes auditivos, né? Ela foi uma pessoa de referência na cidade, porque não tinha essa sala especial, né, na época, né, se chamava sala especial, né? E aí todo mundo procurava o Brotero, porque o Estado indicava o Brotero como referência para alunos com deficiência visual. E ela acabou sendo reconhecida por esse trabalho. Ela recebeu o título de cidadã guarulhense, já que ela era de Pirassununga. Ela foi eleita professora do ano algumas vezes, né? Ela veio falecer em 97, né? Na causa de problemas cardíacos. E aí, quando surgiu o Espaço Braille, o projeto visava homenageá-la já devido a esse bom trabalho dela, né? E aí a gente colocou Espaço Braille Professora Alice Ribeiro. 3 anos. O espaço surge, então, 3 anos depois da morte dela, é isso? O espaço ele surgiu em 2000? Surgiu em 2000. Porque a gente está aqui também com o Fábio para falar desse trabalho que é super importante, que completou 15 anos, né? No mês de maio, no mês passado. Então, um trabalho bastante bacana que vocês realizam lá. A gente já sabe que é uma homenagem a uma professora que teve essa importância na cidade, importância para essas pessoas que não eram acolhidas até então em nenhuma escola. Foi no Brotero que começou, ou pelo menos que se fortificou esse trabalho com as pessoas que têm deficiência visual através da Alice Ribeiro, que é homenageada com o nome do espaço. Teve em maio uma programação bastante extensa, não, porque tudo que a gente fala que é extensa parece que não foi bacana, né? Uma programação abrangente no mês de maio que convidou as pessoas para participarem da comemoração, foi isso?
Exatamente. Foi exatamente isso daí. A gente fez alguns eventos relacionados à cultura voltada para os deficientes visuais, né? Como cinema com audiodescrição, a própria exposição que está lá, né? E a exposição sobre o que, Fábio, que vocês tiveram lá? A exposição é sobre os materiais pedagógicos, né? Que a gente utiliza no Espaço Braille para capacitar professores e deficientes visuais também, pessoas com deficiências visuais, né? Materiais, muitos deles artesanais, né? Tudo com alto relevo e para que o deficiente visual ele possa sentir, né, todo o relevo, ele poder aguçar o sentido do tato, né? Nós temos regletes lá, né, que é a primeira aparelho de escrita braille, né? Que é escrito da direita para a esquerda, né? A folha é colocada na prancha, é escrito da direita para a esquerda, e quando virar, ele lê da esquerda para a direita, né? Nossa, difícil para a gente conseguir imaginar como é que é quando você explica. Como é que chama o aparelho? É uma máquina, é isso? Não, a reglete é uma prancha padrão, assim, né? Com uma régua, são duas réguas onde a folha vai no meio, né? A régua de cima, ela tem 4 linhas com célula braille, onde ele vai escrevendo com a punção, ele vai forçando, né, uma leve pressão e formando a letra, número, né? Entendi. E depois que ele termina, né? Ele destrava, virou e sai a frase, cálculos, tudo que ele necessita. Entendi. E hoje lá na biblioteca, no espaço, vocês têm quantos títulos, Fábio, em braille, disponível eles estão disponíveis para empréstimo, é isso? Eles são disponíveis para empréstimos e para leitura no local, né, ou alguma exposição que a gente assim necessite, né? Entendi. São mais ou menos quantos títulos, você tem uma ideia? 730 títulos, né? 730 títulos, com exemplares chega a 1.750, né? É um número bem alto, né? Para o livro ser um pouco grosso, ele ocupa muitas prateleiras. Nós temos audiolivros, né? Está em torno de 530 também. 530 audiolivros. Um livro, né? ele deve gerar quantos volumes? Depende do livro, Depende do livro, do autor, né? Mas em média, Por exemplo, assim, Os Sertões, um livro grosso, uns 12, 13 volumes. Então né? precisa de bastante espaço físico mesmo. Às vezes 3 prateleiras numa estante é um livro. Nossa, então fica difícil até para aumentar a quantidade, aumentar o acervo por conta do espaço físico. Exatamente. E como que são escolhidos esses títulos, Fábio? Tem uma... Olha, sim, a escolha dos títulos, ele não é feita uma escolha, né? A gente recebe através da Fundação Dorina Novil, né? Ou de outros que a gente produz lá mesmo, né? Mas a maior parte vem da Dorina Novil, a gente não faz uma escolha. Geralmente ela manda os livros recentes, né? Os livros que acabaram de sair, né? Tem livro para vestibular, por exemplo, para as pessoas se prepararem para o vestibular? Como que é esse acervo? Olha, esse acervo ele tem livros didáticos, né, paradidáticos, mas a maioria é romance, literatura infantil. Na parte de vestibular, existe o apoio pedagógico do Espaço Braille, né? Onde a gente trabalha mais com o audiolivro do que o próprio livro, né? O audiolivro que a gente vai mostrar aqui dentro tem um CD, né? Vamos explicar o que é o audiolivro, né? Vocês têm uma cabine
dentro da biblioteca onde esses livros são gravados, é isso? Ou vocês não Exatamente. recebem, vocês fazem lá, né? Esse, a gente recebe também da Dorina, né? Na Dorina, geralmente, é literatura, né? São livros também recentes, né? Dificilmente chega um livro técnico, didático. E para vestibular, a gente produz na cabine de gravação, entendeu? Aí, conforme sai a lista lá da FUVEST, né, de outras faculdades, a gente produz lá dentro da cabine. Sem contar que o que o deficiente visual pede, né, pra gente, a gente também grava. Chega alguém lá e pedir um livro de física, é gravar? Como é que é isso? Porque deve ser... São voluntários ou são funcionários da biblioteca que gravam? Então, são voluntários. Antes a gente chamava os voluntários para vir, né, até nós. Agora é uma central de voluntariado. E aí eles passam por um treinamento com a gente, né? Um treinamento de 2, 3 semanas, onde ele aprende a citar alguns símbolos, né, de matemática, de física, respeitar a pontuação, tem que falar aspa, né, parênteses. Todos os detalhes que são necessários para o entendimento do texto. Exatamente. Então, símbolo matemático, físico, ele tem que falar. Deve dar bastante trabalho. Agora, as histórias, as pessoas que leem, que gravam romances, por exemplo, ela precisa ter uma interpretação ou ela chega lá e lê como se ela estivesse lendo qualquer outro? Como que é isso? Porque a gente fica tentando imaginar como é que é essa gravação, né? Como é que é isso? No caso de romances, especificamente romances ou um outro tipo de assunto, não pode ter interpretação, entendeu? Vai ler o texto. Eles têm que pegar e narrar. É uma narrativa. É uma narrativa. Por exemplo, se tiver uma fala lá no meio da história, a pessoa lê do mesmo jeito que ela está lendo o restante do texto que ela está narrando. É assim? Exatamente, é assim mesmo. Eles têm que ler conforme está ali, né, no livro, sem nenhum tipo de interpretação, respeitando pontuação, a respiração, né? Agora, no caso de poesias, aí não depende muito, né? Que tem alguns deficientes que pedem um tipo de interpretação, uma coisa mais Quando explosiva. Alguém chega lá e chega com um título, olha, eu preciso desse título em audiolivro. Aí ele explica como ele quer, existe essa possibilidade. Exatamente, ele chega lá pra gente e a gente escuta o que ele quer, né? Eu preciso disso. E vocês conseguem atender todos os pedidos? Todos. Sabe? Tem bastante, não? Para a gente ter uma ideia dessa demanda. Tem muita gente que chega lá e pede o audiolivro ou não? As pessoas ainda nem sabem dessa disponibilidade? Não, muitas pessoas sabem, né? Muitas pessoas sabem. A gente tem um pedido até alto, né? A gente está com 3 livros lá parados, né? Esperando um voluntário acabar um livro para começar o outro do deficiente visual. Aí a gente pede paciência, né? Porque o voluntário só pode gravar 1 hora por dia, né? A não ser que seja urgente. Se for urgente, aí vai um voluntário, vai o outro voluntário. Então, em 2, 3 dias a gente acaba. Ou até menos, né? Agora, se é um livro inteiro, que ela quer uma pessoa só falando, narrando, aí demora um pouco. Mais ou menos quanto? Bom, vai depender do livro, né? Depende da grossura do livro, né? Nós gravamos um livro aí pro Pietro, que era músico do conservatório, que demorou 6 meses para gravar. Nossa, bastante tempo. Era um livro até grosso, né? Um pouco grosso, mas o fator determinante do tempo foram as palavras em alemão, francês, que o voluntário errava muito, a gente tinha que parar, gravar de novo. E aí deu bastante trabalho. Deu muito trabalho. Tá certo.
Você está falando aqui para a gente sobre essa questão toda dos voluntários. A gente vai fazer um breve intervalo e vai voltar com o Fábio também até para saber como é que faz, se você que está aí assistindo de repente pensou, eu poderia ser um voluntário, será que pode mesmo? A gente vai descobrir com o Fábio isso e muito mais no próximo bloco. Não sai daí. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, a gente recebe hoje o Fábio Valentim, que está contando para a gente um pouco do funcionamento, como é que é o Espaço Braille Alice Ribeiro, que funciona na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Fábio, a gente encerrou o bloco falando sobre essa questão dos voluntários que gravam os audiolivros. Como é que faz para ser um voluntário hoje? Vocês precisam, recebem voluntários? Como é que está isso? Precisar, assim, como eu falei anteriormente, hoje é feito pela Central de Voluntariado, né? Quando a gente precisa, a gente se comunica com eles. Atualmente, a gente não está precisando, né? Está cumprindo lá o cronograma certinho, está tudo organizado, né? Mas como são voluntários, a gente não pode contar muito assim, né? Que ele vai ficar ali até o fim. A gente pede que seja gravado o livro até o final, né? Mas surgindo uma emergência ou outra, aí acaba saindo do programa e aí a gente acaba perdendo o livro, né? Acaba perdendo o livro. Quando a pessoa sai, uma outra pessoa não pode continuar gravando? Não, porque dentro do padrão do audiolivro, ele não pode ser mudado o narrador. Só em caso específico, como pedido de trabalho por deficientes visuais. Então é importante... Aí a gente arruma um outro ledor, né, convoca outro, a gente pede que seja gravado pelo menos o livro até o final, né? E aí eles conseguem gravar até o final, né? Então é importante que a pessoa que se dispõe a ser um voluntário realmente pense bem antes de começar o trabalho, né? Claro, ninguém está livre, já aconteceu um imprevisto e a pessoa tem que parar. Mas pensar que realmente tem que estar disposto, porque senão atrapalha todo um processo de alguém que está aguardando, pode estar aguardando esse livro, né? Exatamente. Então, tem que ter essa consciência. Fábio, como que é a procura do Espaço Braille? Vocês têm bastante gente, tem um número considerável de deficientes visuais que deficiente visual ou baixa visão, né, que você falou pra gente. Exatamente. Que frequentam o espaço. Como é que é essa procura? A procura é até, pelo tamanho do espaço, é até alta, né? É o único espaço na cidade? Na inclusão educacional, pode se dizer que sim, entendeu? Então, a gente tem uma procura, assim, por semana, aí, de 10 deficientes, né, diferentes, né, não o mesmo. E a gente tenta atender a todos, né? Você acha que isso condiz com o número de deficientes visuais que a gente tem na cidade? Ou a procura ainda é baixa por questões de dificuldade para chegar, enfim? Se for comparar com o número de deficientes visuais na cidade, o número exato eu não vou saber te dizer, mas é bem alto, né? É alto, né? É alto. A última vez que eu contei, que nós fizemos uma contagem, deu acho que 3.000 pessoas com deficiência ou baixa visão.
Só que, assim, Para né? 40 pessoas mensal acaba sendo um número... Só que aí a gente fala, né? Tem dificuldade para chegar, né? A gente tem, acho que na cidade, um semáforo ali na frente da biblioteca, ele é especial, né? Tem um semáforo ali colocado há alguns anos, né? Com um semáforo sonoro. Só existem 2 na cidade, esse e um na frente do Guarupás. Nossa. Né? O deficiente, ele é treinado pela gente quando ele vai na biblioteca, né? Que ele localiza, né? Ele rastreia, localiza. Ele segura o botão lá determinado tempo até fazer um bip, solta e espera o farol dar o sinal sonoro. Né? Quando tiver para abrir o farol, o sinal, né, ele fica um pouco mais rápido, o sinal sonoro. Só que 2 na cidade é muito pouco, né? Se a gente for falar, se a gente for entrar na questão da mobilidade urbana, a gente vai descobrir muitas falhas, né, na cidade, como calçadas, como ponto de ônibus. Ponto de ônibus é um terror para... Por quê? A falta de acessibilidade, entendeu? Muitos pontos de ônibus são colocados de forma aleatória, nenhum estudo, né? Dificilmente tem um piso tátil, não tem espaço para um cadeirante, né? Sem contar, né? O caso das calçadas é um negócio terrível, né? Que elas são pequenas, tem uma árvore no meio, um orelhão também no meio do caminho. Difícil se locomover, e aí acaba que o rendimento, não, a frequência e a procura do espaço fica menor, porque as pessoas têm muita dificuldade para chegar, né? Tem, principalmente na rua João Gonçalves, que tem muitos buracos, calçada irregular. Então fica muito mais fácil para uma pessoa com deficiência entrar num ônibus para a Armênia, né? Pegar um ônibus acessível, desce lá no metrô, entra no metrô que é acessível e vai lá, ou vai para a Biblioteca São Paulo, ou para o Centro Cultural Vergueiro, que eles vão ter uma acessibilidade maior e uma segurança maior também. Né? Infelizmente acaba sendo assim, né? Você falou de uma média de 10 pessoas por semana. Na semana de comemoração dos 15 anos, por exemplo, vocês conseguem, e outras comemorações que vocês já tiveram também, esse número aumenta ou não? Continua ainda na média de 10 pessoas por semana frequentando o espaço? Na semana de aniversário do Espaço Braille, costuma aumentar, né? Existe uma iniciativa para que as pessoas fiquem sabendo e para que elas venham, mas buscar essas pessoas, esse trabalho, esse serviço é oferecido ou não? Sim. A gente faz muita divulgação via redes sociais, a gente tem um site, né? A gente vai de escola em escola. A gente tenta buscar o público, né? Buscar mesmo, né? Buscar as pessoas para que elas participem disso tudo. Você, lá na biblioteca, é responsável pela parte de tecnologias, é isso, né? Tecnologia assistiva do Espaço Braille. Que tipo de tecnologias vocês têm? Vocês têm uma impressora lá, né? A gente fez uma matéria uma vez e viu a impressora. É lá que é feito esse trabalho aqui, Fábio, que a gente tem aqui na mão? Especificamente esse trabalho aí, ele é feito na máquina de escrever Braille. Não é na impressora. Não Deixa eu abrir aqui. É uma mas... história, né? Isso. Deixa eu tirar aqui para não dar um brilho. Esse é o final do curso de copista Braille, onde o professor ele produz um livro infantil que não consta no acervo. Curso, né? Que é ministrado na biblioteca. Exatamente. Pela professora Lucy Cláudia, né? E eles fazem lá mesmo, no próprio Espaço Braille, né? Faz alguns desenhos e relevos, né? Que é tudo na ponta do dedo, né, Fábio? Isso. Quando você não dispõe da visão, o mundo está aqui, né? Na ponta do dedo. Na ponta do dedo. Mas é tudo um trabalho de estímulo do sentido do tato, né? Quando é educação infantil,
tem que haver um estímulo, né? A gente tem alguns aparelhos lá também que são utilizados para estimular o tato da criança, né? Entendi. Alguns jogos assim infantis. Tem bastante coisa também para as crianças. As mães costumam levar as crianças, Fábio, na biblioteca? Costumam. Sim, Costumam procurar. Bem, Porque quando você é criança, acho que fica até... Porque a mãe tem essa possibilidade, quando a mãe tem, né, essa possibilidade de levar. A questão toda acho que dificulta quando se torna independente, é o que você falou, né? E aí você acaba procurando mais fácil e pega um metrô e vai para São Paulo e tenta simplificar a coisa toda. Quando você falou para a gente do curso, que existe o curso, né, que vocês ministram lá, é a coordenadora da biblioteca, do espaço, que ministra o curso? A professora Lucy Cláudia. Quem que pode fazer o curso, Fábio? A gente, nós, inicialmente, montamos o curso para os professores da rede de ensino, né? De terça e quinta, né? Para os professores, se sobrar vaga, né? Geralmente a gente consegue encaixar umas pessoas, né, videntes, né? Pessoas videntes. Pessoas videntes, quando se fala em deficiência visual, a pessoa vidente é quem enxerga, né? E a gente consegue encaixar umas pessoas videntes no curso, né? Qual a duração do curso? O curso dura, em média, 3 meses a 5 meses. Depende o aluno, né? O educador. Alguns demoram mais que 3 meses. É difícil? Você fez esse curso? Eu fiz o curso. Sim. É difícil, Fábio? Para mim não foi, né? Mas para algumas pessoas é muito complicado saber a posição das letras na máquina, na reglete, né? Mas aprender a ler e escrever na escola também não foi fácil, né? Então, não. É uma dificuldade que você passa e no final das contas vale a pena, né? Não, vale a pena. E a gente dá apoio também, né, pedagógico, para que essas pessoas, elas continuem, né? Elas não parem só na educação básica e do ensino fundamental e médio. Que elas continuem, né? Então, sempre que eles precisam, procuram por mim ou pela Lucy Cláudia, né? Nós temos lá, como falei, né, tecnologia assistiva, com determinados softwares, acesso à internet, impressora. Nós gravamos textos para eles, né? Tudo para que eles continuem a sua formação acadêmica, né? E tem dado certo para as pessoas que têm procurado. Que bom. A gente teve aí no mês de maio a comemoração do espaço. Em novembro tem uma nova comemoração que vai acontecer na biblioteca, é isso? Em novembro, né, tem o aniversário da biblioteca, onde que a gente também participa, né? Com alguns trabalhos voltados para pessoas com deficiências visuais, né? A exposição é mais na época, no aniversário do Braille, né? E no aí, aniversário do Braille, que a gente expõe todo o arsenal lá pedagógico, né? Todo tátil, até desenhos, né? Que o deficiente consegue desenhar, né? Com alguns aparelhos. No aniversário da biblioteca, em novembro, a gente faz uma palestra, ou cinema com audiodescrição. A gente tem parceria, né? A gente tem parceria com Araçari Teixeira e Walter Carvalho, né? Chama Projeto Clarear, né? Eles são da Prefeitura de Guarulhos, eles são formados em audiodescrição e quando tem aniversário tanto do Braille quanto da biblioteca, eles fazem esse trabalho. Além do Fábio Bonvenuto, né? Que eu tenho parceria com ele, né? Na musicografia Braille, né? Ele é referência até no país, né? Ele ensina pessoas com deficiência visual auditiva a serem instrumentistas, músicos, né? A pessoa chega lá não sabendo nada. E sai de lá. Tocando, né? Bacana. E a gente tem dado apoio para eles aqui e eles apoiam a gente lá também, né? Que bom. Fábio, eu agradeço o nosso tempo, que a gente acha que vai, meu Deus, meia hora passa
voando, Obrigado. passa muito rápido. A gente agradece aqui as coisas que você contou pra gente, parabeniza pelo trabalho de vocês e espera que cada vez mais pessoas possam procurar o espaço e aproveitar tudo isso que vocês oferecem lá. Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. A gente conversou aqui com o Fábio, que contou pra gente bastante coisa lá sobre o Espaço Braille. Ficou curioso? Você está conferindo aí na tela o endereço da Biblioteca Municipal, lá do Espaço Braille Alice Ribeiro. Até a próxima. Tchau.